Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Mais uma vez eu agradeço muito pela atenção de cada uma e de cada um de vocês aqui neste canal para o debate, para a discussão, para a reflexão. E por favor, deixe aqui o seu comentário, a sua opinião, é muito importante para nós. Nesse início de mês de junho, uma agenda que envolve a infância e a adolescência é muito importante para o movimento é o debate em torno do trabalho infantil. Em um país onde anualmente o Ministério Público Federal do Trabalho liberta, resgata dezenas, centenas de trabalhadores e trabalhadoras vivendo em condições análogas ao trabalho escravo, a infância também não está fora disso. Ela também está colocada dentro da exploração da mão de obra e em diversas atividades análogas ao trabalho escravo. E, sobretudo, uma mão de obra barata. E sobre a justificativa de que... Aí são diversas, dentro da cultura da sociedade brasileira são diversas justificativas. Desde que a mais plausível e interessante, de que a criança precisa trabalhar para ajudar os seus pais a levar comida, a levar condições melhores de vida para dentro de casa, para sua família, até mesmo a velha e bom ditado popular que diz que cabeça vazia é oficina do demônio, o trabalho dignifica o homem, que é desde cedo que se aprende as coisas, ou seja, tem uma série de justificativas para se colocar a criança no trabalho. E a exploração da condição de trabalho dessa infância e desta adolescência. E são diversas infâncias, mas um dado muito importante: todas as infâncias que trabalham hoje no Brasil, e eu estou falando em infâncias e adolescências, todas elas são pobres. Todas elas são filhos e filhas de trabalhadores pobres que vivem na margem e na periferia do país. Eu não conheço crianças de classe média alta obrigadas a trabalhar porque precisa levar comida para casa, E vale a pena a gente repetir, e não esquecer. Criança tem que ser criança, infância tem que ter infância. Criança é para estudar e brincar, pronto, é simples assim. Mas quando nós estamos falando de uma sociedade onde a divisão de classe é profunda e a desigualdade profunda, fica difícil fazer um debate nessas condições. De que a criança precisa ser criança. A criança precisa estar na escola, a criança precisa estar brincando, a criança precisa ser criança. Essa é uma discussão bastante interessante. Inclusive entender algumas nuances e contraditórias, inclusive, do arcabouço legal do sistema de proteção brasileiro. Por exemplo, as piores formas de trabalho infantil. Aliás, formas que são tipificadas como crimes, e eu não consigo entender que se elas são tipificadas como crime dentro da resolução da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, por que então que elas também são tipificadas como as piores formas? Quer dizer, é crime, Só bastaria nós entender e considerar como crime e pronto. Acho que aí ficaria mais fácil entender. Por exemplo, o abuso sexual. Alguém que abusa de uma criança, a exploração sexual é uma das piores formas de trabalho infantil. Mas nós temos tantas outras atividades cruéis, por exemplo, o trabalho doméstico de crianças, nas casas das famílias abastardas, das famílias de classe média alta. As crianças que vivem no beneficiamento da castanha de caju em toda a região Nordeste. As crianças que vivem catando coco de babaçu em toda a região Norte. As crianças que vivem na laranja, no senzal, na pedreira, na carvoaria, e enfim. São crianças que ainda vivem condições muito distantes da dignidade de ser criança, viver como criança, estudar como criança e brincar como criança, como qualquer outra criança teria direito. Então, debater o trabalho infantil nas condições sociopolíticas e culturais que a sociedade brasileira
oferece é muito importante para todos nós. E tentar desmistificar um pouco, né? Porque o debate é hipócrita, né? Quando alguém defende que uma criança tem que trabalhar, é um debate hipócrita, entendeu? Que defende que o filho do pobre tem que trabalhar, somente, entendeu? Nas condições que tem que ser, nas condições que forem possíveis, né? Eu não escuto nenhum debate para os defensores do trabalho infantil, entendeu? Que o filho do rico ou o filho da classe média alta também tem que trabalhar. Eles têm tempo para estudar e estudam em colégios pagos, caros por aí, pela sociedade afora. Essa é uma reflexão que aprofunda a questão da defesa dos direitos humanos no que diz respeito ao direito fundamental à educação, à recreação, à cultura, ao lazer, e ao direito fundamental de ser infância, de ter infância, de ser criança nesta sociedade. Vamos ao debate. E esse é para alimentar um pouco esse contexto em torno desse período que nós estamos passando agora. Sobretudo no período pandêmico, onde o trabalho de criança e de adolescente parece que se aprofundou muito, muito mesmo. Um grande abraço e eu espero que a gente consiga fortemente aprofundar isso.